Olá, meus queridos amigos. Eu, como sempre, né? Sabem que eu tenho o maior prazer de falar sobre aquilo que convém falar a respeito da religião. Rápido, eu quero dizer para vocês, com poucas palavras, porque a Bíblia ela é muito grossa. Ela é que contém muitas palavras de Deus. E detalhadamente é na Bíblia que você vai ser esclarecido de que nós estamos vivendo um tempo em que já se cumpriu e agora está sendo anunciado o quanto o Satanás desgraçou com a mente de muitos seres humanos, aplicando coisas contra a vontade de Deus. Então, meus queridos, um ponto principal que todos nós precisamos entender é que se alguém hoje, por carregar a Bíblia, por ter a Bíblia, alega que é religioso, mas não sabe que a própria Bíblia, ou melhor, que na própria Bíblia o Evangelho de Cristo está, e em todas as palavras de Deus tem aviso para as pessoas examinar as escrituras a respeito das palavras de Deus, e você hoje alega que é cristão, mas por alguém examinar e descobrir aquilo que está sendo praticado que não veio de Deus, e quando é falado por alguém, você é uma das pessoas que fica com ódio. Infelizmente, é a verdade, você pode ter recebido um espírito que não veio de Deus. E o ponto principal é esse. Se você receber um espírito que não veio de Deus, com certeza quando alguém vai falar as palavras de Deus vai te incomodar. E hoje, no tempo que estamos vivendo, já tem muitas pessoas que estão incomodadas com as palavras de Deus. Por quê? Porque o espírito que recebeu, infelizmente, a Bíblia fala através do apóstolo João na epístola que muitos espíritos saíram pelo mundo para enganar as pessoas através dos falsos profetas. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse em 24 de Mateus, que surgiria muitos falsos cristos. Portanto, para cada religião hoje tem um Cristo. Inclusive, a Igreja de Deus, ela é fundada pelo próprio Cristo. E o Cristo de Deus é o Cristo verdadeiro. E os homens que receberam o poder que não veio de Deus apresentou outro evangelho à humanidade, pelo qual o apóstolo Paulo lhe diz que se alguém vai lançar outro fundamento além do que já é posto, que é Cristo, não resistais, não recebais, mas resistais. Resiste em 3:11 de 1 Coríntios. E em outras passagens na Bíblia, o apóstolo. O ponto que precisamos entender, meus queridos, é que o fundamento do Evangelho de Cristo é os apóstolos. E os apóstolos é testemunha auricular de que viram Cristo e viveram Cristo. Então, viveram com Cristo e eles receberam o Evangelho de Cristo. E neles foi fundado as palavras de Cristo, pela qual eles deram testemunho, suportaram perseguição, mas eles não odiaram as pessoas. Portanto, o tempo que estamos vivendo é um tempo
que muitos homens foram enganados e esses homens enganados usam o engano para enganar outros homens. Precisamos entender que o Papa é um homem, os padres é um homem, os pastores são homens. Então, meus queridos, você que é católico, você que diz ser evangélico, todos vocês, é desejo de Deus de salvar todos vocês. Só que para vocês se salvarem, vocês não devem acreditar em todos os homens. Vocês devem acreditar nas palavras de Deus que pode ser ensinado por um homem ou pelos homens, mas de acordo com o que está escrito. Porque fora do que está escrito não é de Deus. Então, se você é católico, se você é evangélico, diz que é evangélico, aprenda uma coisa. Jesus, ele disse em 18:4 de Mateus: sai do meio dela, ó povo meu. Então, meus queridos, a igreja de Deus é o próprio Cristo. E em Cristo, todos os primeiros cristãos se tornaram membros, porque os cristãos são os membros do corpo de Cristo. Então, se você é membro de um corpo que não é o que está nas Escrituras, infelizmente, você está caminhando errado, você está numa religião falsa. Então, eu peço a vocês que acordem das religiões que foram fundadas pelos homens e vocês pensam que carregam Cristo. E na verdade, quando o efeito do Cristo que vocês carregam é ódio de alguém falar as palavras de Deus. Então, se vocês quiserem me odiar por eu falar as palavras de Deus, vocês são livres, assim também como eu sou livre, para amar todos vocês e dizer que a igreja de Deus que foram edificadas em Cristo Jesus, os primeiros cristãos, esta é a igreja verdadeira. E a Bíblia deixa bem claro que se alguém fosse fundar outra igreja ou outro fundamento além do que é Cristo, é maldição, meus queridos. Então, se você já me odeia por eu falar isso, infelizmente, você já prova que você não tem Cristo. Mas você pode mudar. Se você deixar a sua prepotência, a sua arrogância, de achar que porque você gostou da religião que você recebeu, você tem certeza que Deus está com você. Pelo contrário, Deus, infelizmente, nesta religião, Deus pode estar sendo teu inimigo. Então, que Deus abençoe a tua vida e que você procure entender uma coisa. Nós, seres humanos, passa, mas as palavras de Deus que foram fundadas, escritas, inspiradas por Deus, os homens escreveram para que eu e você fosse salvo do poder daquilo que parece ser de Deus, mas não é. Bom dia para todos.